O primeiro comando que nós vamos ver agora é o comando tar. O tar vem de Tape Archive, que era um comando muito utilizado para se fazer backup em fita, né? Hoje isso não é mais utilizado, fita, mas o tar ele sobreviveu ao tempo, possibilitando que você faça backup em arquivo. Então vamos supor que eu queira fazer o backup do meu diretório /var/log. A sintaxe comum é tar. Eu vou utilizar o comando C para criar um arquivo. Eu vou utilizar o F porque eu quero que a saída disso seja colocado em um arquivo, em file. E eu posso utilizar a opção V para visualizar quais são os arquivos que foram aí para o meu backup. Então eu indico aqui um arquivo log.tar. Esse arquivo vai ser criado com backup. E o que eu quero que seja feito backup. Por exemplo, /var/log. Feito isso, o meu Linux criou já o backup, né? E eu posso visualizar isso com o comando ls-h, onde eu vejo aqui, vamos dar um ls-hl, né? Onde eu vejo aqui que meu arquivo log.tar tem na realidade 11 megabytes, né? O tar, se eu quiser ver o conteúdo do que foi backupeado, eu posso utilizar o comando tar, a opção T de teste, que na realidade vai ver o conteúdo, o F porque eu estou tratando de um arquivo e um V para listar na tela. E aí eu passo aqui o meu arquivo .tar e eu vejo o conteúdo do que foi backupeado, né? O tar ele também permite que você extraia o conteúdo de um tar, né? E aí nós vamos usar a opção "-x" de extract, a opção F de file, porque nós estamos tratando de um arquivo, e ver se eu quiser ver o que foi extraído. E aqui eu uso a opção log, né, o nome log.tar do arquivo que eu criei anteriormente. Bom, uma vez feito isso, ele vai criar o diretório var a partir do diretório que eu estou. Então a gente pode ver aqui que foi criado o diretório var com todo o conteúdo. Se eu quiser ver um ls, né, vou limpar a tela aqui, ls-lh no diretório var, eu vou ter lá dentro o diretório log. Então ele preservou a estrutura de diretórios. Se eu quiser olhar lá dentro do log, eu tenho os arquivos que estavam dentro do log, mais aí os diretórios que estavam lá dentro. Então ele é capaz de fazer uma cópia exata de toda a estrutura de diretórios que você tem. Bom, o que é comum na internet é a gente ver com compactação. Então, o tar possibilita que você utilize alguns compactadores. O mais comum é o gzip para compactar alguma coisa. Depois a gente tem o bzip2, que também pode ser utilizado para compactar. E o novíssimo xz, que também pode ser utilizado para compactar. Eu vou criar agora aqui um arquivo tar. Ok, então eu tenho aqui o tar cfv. Eu vou adicionar aqui o Z para compactar com zip. E aqui eu vou adicionar a extensão gz, que indica que esse arquivo foi compactado com o gzip. Então ele fez também o tar, ele criou o arquivo tar e depois ele compactou esse arquivo, né? E a gente pode ver a diferença, né? O primeiro caso aqui eu tenho um log.tar de 11 MB, né, que é um arquivo descompactado. Depois eu tenho um arquivo compactado com um gzip de 770K. Uma outra compactação bem poderosa, né, e compacta mais que o gzip é o bzip2. Se eu quiser fazer isso, eu tiro aqui o Z e coloco o J minúsculo. E aqui eu vou trocar a extensão para BZ ou BZ2, que geralmente é encontrado na internet. Eu mando ele fazer aqui o backup e aí eu vejo que não tem o bzip2 encontrado na minha máquina nesse Linux. Eu posso instalar ele agora. E install bzip2 e fazer a instalação do bzip2. Prontinho. E agora eu posso rodar novamente o meu comando que ele vai funcionar, né? Vamos dar um ll aqui, só para a gente ter noção, né? O arquivo bz2 ele foi criado, mas zerado, porque foi com erro, então vamos apagar ele. Ok. E agora vamos refazer o meu comando de compactar com bz2.
Aí ele criou, vamos dar um LM aqui, que na realidade é um alias, né? Meu LM é um alias, se eu colocar aqui alias, eu vou ver que meu LM que eu criei é um alias para ls-lh, né? Então eu digito aqui LM e aqui eu vejo que a minha compactação BZ2 ela tem 536K, então ela é 25% menor ainda do que foi compactado com o gzip. E no Linux agora nós temos o novíssimo, né, XZ. O XZ ele pode fazer a compactação também, só que com algoritmo melhor ainda. Então a gente vai ver aqui XZ, né, que é a compactação, a extensão do arquivo, e aqui a gente utiliza o J maiúsculo. Então ele vai fazer também a compactação, e se a gente limpar a tela e dar um LM aqui, nós vamos ver que o XZ compacta mais ainda do que o BZ2, e aí nós temos um arquivo menor ainda. Para descompactar esses arquivos é a mesmíssima coisa, né? É o tar xv z se for um zip, j se for um bzip e j maiúsculo se for um xz. Então você pode utilizar isso daqui. Eu vou colocar aqui o log.tar.xz e aí ele vai descompactar isso utilizando o xz e criando o diretório log lá dentro do meu diretório home. Faltou a opção F. E aí ele vai descompactar, já descompactou e criou lá o diretório /var. Você também pode, né, sem sombra de dúvida, utilizar manualmente esses compactadores. O gzip, você passa aqui log.tar, né, vou apagar aqui o log.tar.z. Então eu apaguei aqui os 3 arquivos compactados, deixando somente o log.tar, e aqui eu vou compactar manualmente utilizando o gzip, e aqui eu passo o log.tar, e aí automaticamente ele fez aqui a mudança, né, do nome do arquivo para .gz. Então eu posso usar aqui o gzip2 para poder descompactar isso daí com a opção -d, né? Então aqui eu passo o log.tar.gz, ele volta a ser um log.tar. Vamos supor que eu queira agora utilizar o bzip2, né, para poder compactar isso daí. Passo aqui bzip2 log.tar, ele fez a compactação do meu tar e renomeou o arquivo para .bz2. Se eu quiser descompactar isso aí, bzip2 -d de dado, log.tar.bz2, e aí eu tenho de volta o meu arquivo log.tar, né? O xz ele também pode ser utilizado. O xz ele tem a opção -z para compactar, comprimir, e a opção -d para descomprimir. Então vamos utilizar ele aqui, xz -z log.tar. Ele compactou e renomeou também o arquivo para log.tar.xz. Para descompactar isso daí, né? xz -d log.tar.xz, e ele descompactou de novo, voltando a ser o arquivo tar. Então, se eu quiser fazer uma compactação ou descompactação manual.